Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta para nós juntos continuarmos aprendendo mais um pouquinho da Palavra de Deus. Hoje vamos continuar em João capítulo 1, hoje a parte 4. Está rendendo bastante esse capítulo, mas que joia, um aprendizado muito bom que a gente está tendo aqui. Como vai você? Tudo bem? Espero que esteja tudo tranquilo aí para nós juntos continuarmos aprendendo da Palavra de Deus. Não sai daí, fica aí até o finalzinho que nós vamos juntos embarcar nessa viagem através das páginas da Bíblia. João 1,18, na Nova Versão Internacional, diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus, ou Filho, como diz alguns manuscritos, unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Nós temos aqui inserido nesse versículo somente Cristo como revelador de Deus. Ele trouxe muito do que era conhecido de Deus para uma luz mais clara. A este respeito, a sua revelação foi confirmadora, confirmando as pessoas em suas noções de Deus na medida em que estavam certas. Foi corretiva, corrigindo as noções falsas de quem adorava outros deuses e também do judaísmo, de modo que o Deus de Cristo é muito diferente e muito superior ao dos incrédulos e até mesmo dos judeus. Ele revelou muitas coisas novas que antes não eram conhecidas, tais como a espiritualidade de Deus, sua paternidade, sua graciosa vontade para com a humanidade caída no grande esquema de redenção que Cristo veio não apenas para revelar, mas para realizar em sua vida e morte divina humana. A forma de acesso e reconciliação com Deus, o seu reino espiritual em seu povo na terra e eles com ele no céu. Cristo é como um revelador perfeito de Deus. Ele declarou Deus perfeito no caráter. O conhecimento era direto, não emprestado ou derivado. Mas como Filho de Deus, e o próprio Deus era relacionalmente direto e pessoalmente intuitivo, ele não era apenas o canal, mas a fonte. Seu conhecimento era absoluto e exato. Nesse aspecto, ele era a própria verdade. Ele podia falar não sobre algo que tinha visto há algum tempo, mas sobre o que estava realmente presente para ele então. Não dependia de memória e associação, mas de sua visão atual e consciência pessoal. Seu conhecimento era completo, cobrindo o assunto em toda a sua vastidão e significado, suas profundezas insondáveis, suas alturas e largura ilimitadas. Ele era perfeito em suas qualificações reveladoras. Havia no Jesus humano também unidade de natureza com ambas as partes. Se ele fosse mero homem ou anjo, seria deficiente, mas Cristo é perfeitamente qualificado a esse respeito, sendo o Filho de Deus e o Filho do homem, o Verbo eterno que era Deus, mas que se fez carne. Uma mente inferior não pode interpretar uma superior. Sendo Cristo igual a Deus e tendo assumido a natureza humana, estava ele em posição de revelar Deus perfeitamente à raça humana. Sendo Deus homem, ele podia falar de Deus como homem para os homens em sua natureza e linguagem. Uma comunhão íntima com ambas as partes. Cristo estava no seio do Pai, uma posição de comunhão mais íntima, e não apenas ele se fez carne, mas também habitou entre nós.
viveu na mais íntima comunhão com a família humana e estava mais intimamente familiarizado com todas as suas necessidades, fraquezas, peculiaridades e dificuldades. Havia uma simpatia absoluta com ambas as partes. Sendo filho unigênito no seio do Pai, uma posição não apenas da comunhão mais próxima, mas também da mais terna afeição e simpatia mútua. Seu coração e vontade eram ternamente simpáticos ao coração de Deus e aos salvadores propósitos de seu amor em relação à família humana. E como Verbo feito carne, ele tinha mais terna simpatia pela humanidade, com todas as suas necessidades e aspirações espirituais. O mais leve suspiro de Deus encontraria nele uma resposta mais pronta e útil. Ele era perfeito em seu modo de revelação. Imagine comigo a sua clareza, né? Ele é claramente simples, para que até uma criança possa compreendê-lo e os cegos quase o vejam. Ele falaria de Deus com a mesma facilidade e simplicidade com que falaria de um objeto realmente presente para ele. Sua sugestividade, ele desperta as aspirações e poderes latentes no homem para buscar e receber o conhecimento de Deus. O destaque que ele deu ao seu assunto, ele declarou Deus em tudo o que disse, manteve-o continuamente na mente de seus ouvintes. Ele se manteve em segundo plano e, como mestre, não fez nenhuma reputação para que Deus, seu Pai e nosso Pai, fossem conhecidos. Sua exemplificação, ele declarou Deus não apenas por preceito, mas por exemplo. Ele usou ilustrações caseiras da natureza, mas encontrou a ilustração mais simples de Deus em sua própria pessoa e vida, de modo que pudesse dizer, aquele que me viu. E ele nem mesmo se esquivou de morrer para declarar Deus. Na sua morte trágica na cruz, temos a ilustração mais notável e convincente do amor de Deus por um mundo culpado. Ele era perfeito no escopo de sua revelação. Ele declarou Deus, tanto quanto Deus desejou e o homem exigiu. Menos não bastaria, mas seria desnecessário e talvez prejudicial. Enquanto a curiosidade não é satisfeita, as necessidades da fé são satisfeitas, para que Deus agora possa ser conhecido, que é a vida eterna. Cristo como o único revelador perfeito de Deus. Ninguém viu a Deus. Para declarar Deus plenamente, ele deve ser visto. Uma visão completa dele nenhum homem jamais teve, nem mesmo Moisés. Portanto, não poderia declará-lo totalmente. O conhecimento que o homem tem de Deus, na melhor das hipóteses, é limitado e imperfeito e, portanto, incapaz de ser o meio da revelação plena e essencial de Deus ao mundo. Somente Cristo viu a Deus e ele é o único revelador perfeito dele. Sua posição é única. Ele está sozinho. Ocupou uma posição em relação a Deus que nenhum outro poderia ocupar. O unigênito. Sua revelação é infinitamente valiosa porque é extremamente importante. Todo conhecimento é valioso, mas em comparação com o conhecimento de Deus, qualquer outro conhecimento falha na insignificância. Nosso bem-estar eterno depende disso. Mais confiável, vem da fonte mais elevada, através do meio mais elevado e adequado e da maneira mais inteligível e convincente. É muito raro. É uma revelação que nunca poderíamos obter de qualquer outra forma ou de qualquer outra fonte. Uma revelação que só Deus poderia dar. E só poderia dar por meio de seu Filho. Quais lições práticas nós podemos tirar daqui?
Nós devemos ter Jesus na mais alta estima, como revelador de Deus para nós. Ninguém mais poderia revelá-lo como ele o fez. Devemos engrandecer sua graça. Ninguém mais poderia revelá-lo como ele o fez, né? Como eu já disse. Nós devemos engrandecer sua graça, tornando-nos conhecidos com o sacrifício infinito, o caráter, a vontade e os propósitos de Deus. O Evangelho é uma verdade absoluta, pois o que é senão a revelação do Filho do Pai? O que ele ouviu, viu e experimentou dele, e foi enviado para declarar seus graciosos propósitos de graça para com a família humana caída. Como tal, o Evangelho deve ser aceito com fé e gratidão ardente. Rejeitá-lo é o maior pecado. Recebê-lo é o nosso dever mais urgente. É uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Beleza, meu amigo, minha amiga, que tem nos acompanhado, que tem compartilhado, que tem se envolvido aí com esse trabalho. Deus te abençoe. Eu te espero em breve no próximo episódio para nós meditarmos mais um pouquinho nesse capítulo 1, onde nós temos aprendido muito sobre a pessoa singular de Jesus Cristo. Não há outro igual. Deus te abençoe, até breve. Tchau, tchau.